Esse é o Acidez Verbal, um podcast geek que oferece um espaço aberto ao diálogo, respeitando assim o ponto de vista de cada um e agregando a liberdade de discussão sem a necessidade de um debate crítico. Eu sou Diego Pereira. E eu, Leandro Arruda. Sejam bem-vindos. Tirando o fator idade, pois isso me preocupa um pouco, pensar que Pokémon esse ano completa 25 anos de história e que desses 20 anos eu faço parte é uma verdadeira loucura. Pois é, mas isso pouco importa, porque pensar que eu evoluí na medida de todas essas transformações que ocorreram ao longo desse tempo é muito gratificante. Não somente aquelas que a gente percebe, né, como gráficos, isso aí é uma evolução natural de um videogame, mas também transformando-se em um dos maiores jogos de RPG, o mais complexo de todos os tempos. Não é ousadia, é fato. E hoje jogar Pokémon é matemática, intuição, sapiência e estratégia. Montar um time envolve mais do que gostar de um Pokémon. Ele precisa ser forte e coeso. É isso, minha gente. Hoje iniciaremos um podcast que será uma série de 9 episódios, onde reviveremos de forma jogos da franquia da saga Core, além também de falar sobre a evolução do competitivo. Dito isso, eu quero abrir esse podcast chamando o nosso convidado especial. Pikachu, eu escolho você! Vou demorar para acostumar com esse apelido que o Diego me deu. Mas, boa noite aí, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, Diego. Eu chamo o Diego de Pikachu também, mas acho que não pegou só em mim essa voz. Mas é isso, eu vou acompanhar aí essa trajetória aí, aprender muito na realidade, acho que eu vou mais aprender do que compartilhar aqui, né, porque vai ser uma aula pra mim, né, de todas essas gerações aí do Pokémon. Mas é isso aí, vamos nessa, Diego. Opa, vamos que vamos, ó, pessoal, Ed aí, um grande amigo aí, moramos aí um tempo juntos aí num albergue, que era mais um Big Brother do que um albergue, lá em Portugal. Histórias da vida real. Exatamente, pô, um cara aí, gente boa, um dos poucos, cara, que saiu do Brasil, batalhou pra ir pra Portugal aí, estudava demais, cara, pra poder aí viver a vida aí fazendo o programa. Bem, pra quem não sabe, né, Pikachu aí é programador, tá? Não vamos entender errado. Melhorou agora. Ele estudou pra fazer programa, cara. Ó, eu nunca vi isso na minha vida. Saiu do país pra isso, amor, cara. Exatamente. E aí, um convidado, porque ele também sempre teve acesso aí a Pokémon desde a primeira geração, então cada um tem uma experiência, né, com Pokémon, né? Cada um aborda Pokémon da maneira que lhe é mais conveniente, né? Exato. Qual claro a história, Pikachu, com Pokémon? Como você começou? Eu comecei com versão Red, né? Num Game Boy emprestado de um colega. Foi uma história muito louca. Eu acho que de todos os episódios de podcast eu escutei uma história louca de cada um de vocês aí no começo. Todo mundo começa dessa maneira louca, né? Não, eu vou recontar a minha, porque a minha também é bem louca, né? Mas fala aí a sua, qual é a sua? Eu jogava muito Magic na época, né? Até hoje jogo. E tinha um japonês que morava em frente à minha casa que ele tinha um Game Boy, né? Tava jogado no quarto dele e eu jogando Magic com ele numa caixa levei minhas cartas, tudo. E aí ele se apaixonou pelo jogo e falou assim, pô, tu quer vender, não sei o que, e era muita carta. Eu falei, cara, não sei quanto que vale e tal. O bicho, pô, tem esse Game Boy aqui. Eu, uma criança humilde, sempre sonhei em ter um desse. O cara me fala uma cena dessa, chega na hora, eu achei que ele tava de meme. Eu falei, mano, tá zoando comigo. O bicho, não, pode levar aqui se tu quiser, me dá as tuas cartas, pode levar o Game Boy, eu nem jogo. E ele me deu o Game Boy. E esse Game Boy veio junto com 007 e um Pokémon. Aí eu falei, agora eu tô feito, não saio mais nem de casa. Ah, cara, e a sua... Entrei no mundo do Pokémon no Pokémon Red, né?
depois disso aí virei um mestre Pokémon, pelo menos até a parte ali da onde a gente jogava na Gold. Eu dava trabalho ali na minha cidade, ali no Cabo Link, né? Do Cabo Link eu dava trabalho. Maravilhoso, né, cara? Ali que começou o competitivo, né, cara? E olha só, hein? Querendo te dizer, hein, Pikachu, se você tivesse guardado essas cartas de Magic, você já tava com uns 200 Game Boy, cara. Isso é verdade, cara. Eu que também desfiz as minhas cartas uma vez, eu consigo pagar uma parte do videogame com as minhas cartas. Acho que você pagaria teu apartamento, hein, cara? Tinha muita carta antiga, edição antiga, hoje tá muito valiosa, né? Muito, muito valiosa. Hoje em dia vale muito. E você, Diego, como começou aí a sua saga? Olha, cara, na verdade, o Pokémon, eu também iniciei ali no Red, né? Foi meu primeiro contato, não foi o que eu peguei pra jogar. Foi meu primeiro contato. Olha só, histórias de pirataria no acidez verbal. Eu lembro, na época, tinha um amigo meu que comprou num camelô um disquete. Olha só, última tecnologia na época, o disquete, cara. E o flopzinho tinha um adesivo do Pokémon Red. Eu falei, caramba, cara, Pokémon, e a gente tudo na febre, né, com Pokémon e tal, e ele foi e me emprestou, ele falou, toma, instala lá no seu computador, né, e realmente tinha um mini instalador que instalava o emulador, mas a ROM, né, e, cara, eu fiquei maravilhado, falei, cara, tô jogando Pokémon no meu computador, né, tal, e ali peguei, joguei por 2 dias, meu computador queimou, isso eu nunca vou esquecer, e, cara... Meu pai me deu de presente um Game Boy 2 semanas depois, porque eu acho que ele viu que eu estava entrando em depressão. E eu ganhei o Pokémon Blue, né? E comecei a jogar. Foi ali minha primeira experiência, assim, inteira com Pokémon, foi com o Pokémon Blue. E, cara, realmente fiquei fascinado, cara. Era revistas, Disque, Ação Gamer, né? Que a gente ligava muito para saber... como fazer algumas coisas, até que um bendito da Ação Gamer me passou um cheat de como fazer Master Ball e Hard Candy. Olha só. Caraca, eu lembro cara, desse cheat, cara. Eu acho que todo mundo aprendeu a fazer isso aí no Game Boy. Não, cara, e foi... Aí desenrolou, cara. E depois ganhei o Pokémon Gold, aí que vai ser história para um outro podcast. E, cara, fiquei muito feliz e fiquei anos e foi uma dor no coração aí quando eu passei esse Game Boy pra frente pra pegar um Game Boy Advance, cara. Mas, cara, essa foi a minha entrada aí pro mundo Pokémon. Eu já era um viciado e colecionava Pokémon Clube já na época. A minha eu já contei aqui, mas vale a pena contar de novo pra quem não viu o podcast que eu contei essa história, né? Pode colocar até uma música de violino triste aí porque foi basicamente assim, eu, como todo mundo aqui, comecei com o Red, mas não era meu, o Game Boy. Era de um amigo que ele tinha mais condição do que eu, então ele já tinha um Game Boy, então aí ele me emprestava e eu ficava jogando. Ele me emprestava tudo, ele me emprestava Lego, ele me emprestava os bonecos dele, sabe? Ele, tipo assim, ele cresceu como meu irmão mesmo, sabe? Eu tinha os brinquedos assim dele, ele compartilhava comigo, eu levava pra casa, brincava na casa dele. E aí eu comecei a gostar muito, né, de jogar Pokémon Red, foi meu primeiro contato. Aí foi quando eu comprei, enchi o saco do meu pai para comprar um Game Boy. E aí ele, com muito esforço mesmo, ele foi lá, comprou um Game Boy Kiwi, mas eu não tinha cartucho, não tinha. E eu comecei a pensar como eu poderia fazer para conseguir comprar o meu primeiro game, e eu queria muito comprar o jogo, né, Pokémon. E aí, eu comecei junto com esse meu amigo também, a vender hamster. Então, eu comprei um casal de hamster e comecei a cruzar, né, ali um hamster com outro e tal. E conseguimos aí num total de seis hamsters, 6 casais, né? E aí cada um valia R$5. Eu lembro que o meu Pokémon Yellow, que foi que eu comprei com a venda dos hamsters, ele comprei por R$30, porque eu enchi muita paciência do cara. E era o único que tinha, né? Ele não tinha Red, ele não tinha Blue, mas ele tinha Pokémon Yellow. Foi quando eu comecei a jogar. Pra mim, eu ainda não sabia a diferença entre um e outro, né? Então, sabia que era um jogo de Pokémon e que eu ia me divertir.
E aí foi isso. Consegui comprar o Pokémon Yellow e dali eu não consegui mais parar de jogar. E todos os jogos hoje eu já posso dizer que já joguei, pelo menos a maioria, né? Começou logo no hard, né? Eu particularmente acho a versão Yellow mais difícil do que as outras 3 iniciais ali. E uma versão muito, muito gostosa de jogar também, né? Pelo fato de seguir um pouco o enredo do anime, né? Do cartão. Não, foi bem bacana, cara. O Pokémon Yellow trouxe essa premissa, né, cara? Essa premissa de acompanhar o anime, né? O Pikachu ali te acompanhando, né, cara? Realmente foi algo extremamente inovador que só foi se repetir essa nostalgia no Let's Go, né? E, cara, foi bem bacana, mas eu confesso que você contando, eu tava me segurando aqui pra não dar risada, Leandro, porque, porra, o cara virou gigolô de hamster, traficava hamster pra comprar Pikachu, velho, é foda. Empreendedor desde criança já. Caramba, cara, meu amigo. Mas cara, é gostoso a gente ver toda essa história, né? Como cada um foi adicionado aí no universo Pokémon, cara. E como todos ali numa grande luta, porque, meu amigo, só Deus sabe quanto era caro pagar R$50 num jogo de Game Boy Color. Pô, se você colocar na inflação hoje na calculadora, filho, vai dar um dinheiro bom. É o que talvez seja até relativo que a gente paga hoje em alguns jogos, sabia? Com certeza. Era mais difícil de ter R$30 naquela época ali, era complicado. Era então minha mesada, quando eu tinha. Meu pai dava R$10. Deu um mês só e parou. Sobre entrar no mundo do Pokémon, eu acho que eu teria aproveitado mais. Se eu soubesse como seria hoje, eu acho que eu teria ficado mais horas em casa, aproveitando mais o meu Game Boy, mais o meu Pokémon, né? Eu acho que hoje eu diria até que me arrependo um pouco, assim, até porque eu me desfiz dos Game Boys que eu tive, assim, por besteira, e acho que foi por isso que deu esse gap aí entre uma versão e as demais, né? Com certeza. Eu acho que, assim, foi como você falou, eu acho que o que se trata esse podcast, que, como falamos no início, ele vai ser um podcast, uma série, né, de 9 episódios. Cada episódio a gente vai tratar de um determinado game. Nesse caso a gente vai falar sobre Red, Blue, Green e Pokémon Yellow, né, que foi esse período ali que lançou, e vai falar da evolução dele, né? Então eu acredito que a maioria das pessoas não sabiam que ia ser Pokémon, né? Se você for ver hoje, assim, você olha para trás e fala assim, caraca, como isso evoluiu e como isso se transformou, né? O que a franquia trouxe pro mundo de Pokémon e o que ela se transformou hoje. Então é bastante, como você disse, né? Se eu tivesse parado, eu ia olhar para trás e também me arrepender de não ter aproveitado, de repente, aquilo que eu poderia ter aproveitado no início, aquela mesma emoção de ter jogado Pokémon Red e de todas as próximas versões ter acompanhado a história dela. Isso é verdade, Leandro. Cara, mas é aquela coisa, né? O nosso amadurecimento não como pessoa, mas como jogador, né? A gente vai amadurecendo como jogador e, cara, isso é consequência, né? Porque, meu amigo, se eu for olhar para trás, cara, tanto arrependimento que eu tenho em questão de aproveitamento de jogos ou games, cara, é algo realmente surreal, cara. Mas vamos aí iniciar oficialmente esse podcast, que literalmente será um parto, né? Como comentamos agora há pouco aí, antes de iniciar o podcast, vai ser um parto. E vamos passar aí por todas as etapas de um parto até o nascimento do nosso querido Pokémon Legends Arceus. Exatamente. Vamos começar aí falando, né, da história. A história, como nós comentamos aqui, né, na época o Pokémon era muito junto ali com a ideia do anime, né? Então, ali nós tínhamos acho que a parte carismática, tanto dessa primeira geração quanto da segunda geração. Acho que a gente se cativou tanto porque tinha ali a referência, né? Então você via ali os mesmos líderes de ginásio, né? O Brock, a Misty, o LT Surge, né? No ginásio elétrico, enfim. E você via isso no game, né? Então acho que criou essa identificação e esse carinho de ter jogado. Então a história, basicamente, do jogo, ela seguiu
muito parecido, mas em Pokémon Próprio Pokémon Red, né? o Giovanni ali, a equipe Rocket, eram os grandes vilões, né? Do game, e em todo momento você ali lutava com eles, encontrava eles no meio do caminho, desde do primeiro encontro, que foi, se não me falha a memória, porque como eu joguei muito Yellow, pode ser que eu confunda Yellow com Red, mas acho que o primeiro encontro de tanto Yellow quanto de Pokémon Red, eu acho que é dentro da caverna onde captura as Clefairy, a MT Moon. Sim. Né, onde você vai ali pegar o fóssil do Kabuto e do Omastar, e ali você já encontra a equipe Rocket. Desde ali eles se envolvem em várias outras tramas, né, até o final ali, quando você luta com o Giovanni, né, que tem toda aquela história acerca ali do Mewtwo. Sim, exatamente, cara. A história de Pokémon, ela traz muito, né, e olha só, para ver como a própria Pokémon Company, né, a nossa saudosa aí Game Freak, fez com a gente, né, porque o Pokémon estava extremamente em alta. Até Eliana cantava música de Pokémon, né, velho? Realmente era algo assim que tava no hype, ficou no hype por anos. Não foi aquele hype passageiro. Não que não haja hype hoje, mas nós sabemos que os públicos de Pokémon são divididos. Só que olha só como eles são inteligentes. Pô, a gente é fã de Pokémon. Vamos lançar um joguinho aí pra essa galera. Vamos começar aí no básico aí do jogo. E a galera que largou do anime ainda continua no jogo até hoje, porque todo o conceito que nós esperamos de um jogo de RPG, Pokémon faz com maestria desde o início. E só vem inovando de lá pra cá, né? Eu acredito que a porcentagem maior são dos jogadores, inclusive, do anime. Ah, com certeza. Eu acho que eu não conheço uma pessoa, na realidade, possa ser talvez o Leandro aí, mas eu acho que eu não conheço uma pessoa que tenha acompanhado em anime do começo até o anime. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil esse acompanhamento do anime. Mas se for ver, seguir uma timeline, o jogo seguia a premissa do anime. Agora, hoje, o anime segue a premissa do jogo, né, cara? Ó, desculpem o barulho aqui, o cara vem empinando uma moto aqui agora. Mas antigamente o jogo seguia a premissa do anime, hoje é totalmente diferente. Hoje o anime segue a premissa do jogo. Por exemplo, Sol e Lua, toma Sol e Lua no anime. Né? Black e White no anime. Então, hoje é essa questão, né? Porque se a gente for falar de Pokémon, o que domina hoje no mercado são os jogos. É a plataforma de jogo, ainda bem. Graças a Deus. Também acho. Hoje o anime, eu acho que também já comentei isso, não pega mais quem é adulto, né? Eu não olho mais anime com a mesma forma. Por exemplo, de repente posso até ver ali de curiosidade por ser fã, né? Então eu vou ali dar uma olhadinha, né? Ali em Sun e Moon eles tentaram mudar um pouquinho, colocaram um estilo diferente de anime. Eu esqueci que o meu amigo que me falou é um estilo japonês, onde tem mais caretas. E a televisão também não prende mais as pessoas como prendia antigamente, né? Exato. Com certeza. Então, devido a isso, tomara que permaneça dessa forma, e vai permanecer, né? Com certeza. Sobre essas primeiras versões aí, né? Sem a gente muito jovem, muito criança, né? Tem um camarada meu que ele ousou dizer que evoluiu o Charmander dele até a terceira evolução, né? O nosso famoso Charizard, sem levantar aquele primeiro senhor deitado na primeira estradinha da cidade. Haja paciência. Meu amigo, é complicado, cara. Mas isso devido às dificuldades da nossa época, assim, nos jogos traduzidos, né? Sem muita informação e muita vontade de jogar Pokémon, né? Muita dedicação. Verdade. Agora, dentro do jogo, assim, vamos falar dos aspectos primeiro do jogo. De líder de ginásio, a gente sabe que tinha aquela identificação do líder de ginásio no jogo e também no anime, né? Quais eram que mais pegaram vocês, assim? Pelo menos eu gostava muito do Koga. Não sei, eu acho que é porque aquela coisa de ninja, aquela coisa um pouco mais oriental, sempre me chamou muita atenção. Eu gostava muito do ginásio ali venenoso, e depois dos remakes depois ficaram bem melhores.
mas eu sempre fui mais ali adepto ao Koga. Ah, cara, eu confesso, cara, por incrível que pareça, olha só, o que mais me marcou foi o Brock. Por incrível que pareça, o Brock foi, e querendo ou não, né, logo no início, né, o que mais me marcou foi o Brock, cara, porque, cara, como eu disse, né, eu colecionava Pokémon Club, e eu vivia lendo lá, porque tinha toda a história de Pokémon ali em quadrinhos, né? Pra quem não conhece Pokémon Club, é interessante pesquisar. E eu acho que eu reli tantas vezes essa batalha, e já vi tantas vezes no anime, cara, que eu comecei a pegar ranço do Brock. Eu falava, cara, eu quero arrebentar esse cara na porrada. Mas você pegou a mesma coisa do que eu, mas o Brock, ele me marcou pelo ranço e pela raiva que eu tinha dele, que eu não conseguia passar com o meu Pikachu dele de jeito nenhum. Não era o Pikachu do anime que conseguia dar Thunder Shock nele, entendeu? Eu tô rindo aqui, guys, porque quando você falou o Brock, na minha cabeça já veio, eu falo, cara, eu odiava o Brock. Todo mundo odeia o Brock. O bicho me matava direto. Como você vai passar dele, cara? Exatamente, cara. Tudo nos marca, né? Que nem a primeira vez que você tenta soltar um peido e faz merda nas calças, né, cara? Então, literalmente, cara, eu tinha um ódio, então, querendo ou não, esse ódio me marcou o Brock, porque eu odiava o Brock, né, cara? E, porra, mas aí foi desenrolando, né? E olha só que é engraçado, ele me marcou tanto que eu falei, eu não vou matar esse filho da mãe com o meu Pokémon de água, eu vou começar com o Charmander. Eu só pegava o Charmander, e é um grande problema meu, viu? É um grande problema meu em Pokémon, porque eu sempre inicio com o inicial de fogo, olha só. Mas era o seu inicial favorito? Era o meu inicial favorito, olha só, eu tinha a versão Blue e me recusava a jogar com o Squirtle. O meu favorito mesmo, assim, se for de coração, eram os de planta, né? Até a Chikorita eram os de planta sempre. Agora, eu começava com os de fogo mesmo pelo fator de ser mais forte na época, né? Hoje é indiferente, né? Mas na época eu começava com os de fogo pelo competitivo, com os colegas de quadra. Sim, mas se você for pegar a linha toda das 8 gerações, acho que a maior parte que ganha são os Pokémon de fogo. A galera tem uma coisa... Eu não sei se é pelo design, não sei se é pelo tipo, mas a galera tem uma coisa muito forte pro Pokémon de fogo. Muito não, mesmo. porque se você for ver, cara, o design dos Pokémons iniciais, eu digo dos iniciais, os iniciais de fogo, porque, cara, pelo amor de Deus, o Magmar, meu amigo, que merda é aquela de design, né? Desculpa, eu sou fã de Pokémon, mas pelo amor de Deus, poderiam fazer um design melhor pro Magmar, né, cara? É Magmar puro, só queria que fosse. Mas assim, cara, os iniciais de fogo sempre tiveram uma evolução de maior presença, né? Tipo, o Venusaur, tipo, cara, desculpa, eu gosto muito do Bulbasauro, tá? Eu gosto de todos os iniciais. Mas, cara, tipo, o Venusaur, cara, o que é? Você vai jogar sal naquele sapo, já era, né, velho? Aí você olha o Blastoise. Porra, cara. Blastoise, pelo amor de Deus. Já é mais ou menos. Já deu uma melhorada, né, cara? Não, cara, Blastoise eu curto Blastoise. Apesar de ser o meu inicial favorito ser o Charmander também, mas o Blastoise principalmente depois da Mega, não vou entrar aqui no detalhe, mas... Isso é verdade. Mas assim, eu acho que teve muito impacto, porque o meu Pokémon favorito é o Charizard. Então eu acho que tem muito aquela questão de nostalgia, muito essa questão de, porra, o dragão, cara. Meu, eu particularmente gosto muito do Charizard, né, cara? Muito, muito mesmo. Será que a culpa também não foi do Ash, cara? Que foi o único Pokémon do Ash que evoluiu até a versão final, né? E tinha toda aquela implicância do Ash no anime. Contra ele, a gente acabou pegando toda essa... Porque eu quase chorei quando o Charizard começou a obedecer o Ash. Não, é fogo, cara, realmente foi... cara, eles pegaram muito, né, cara, muito. Então, né? pode ter lançado esse psicológico aí entre os treinadores, entre os jogadores, que acaba, né, o Charizard, que o Charizard é o brabo mesmo. Sim, a popularidade, isso não é nem da boca para fora, não. A popularidade de muitos Pokémon, ela cresce quando ou ele é do Ash, ou ele aparece como um dos companheiros de aventura como um dos Pokémon dos companheiros de aventura dele. Então aí isso é verdade. dá
uma crescente ali pro Pokémon, porque fica aparecendo no anime toda hora, né? Aí, É verdade. Forte, Foi um dos fatores, né, que me fez também ter o Psyduck como um dos meus Pokémons favoritos também, cara. Tá vendo? Quem tem Psyduck, cara, como Pokémon favorito? Você já começou com o Brock. Cara, é uma delícia. Já que você colocou, então, o Leandro, o seu Pokémon favorito aí da primeira geração? É o Charmander. O meu é o Scyther, já. Não tem jeito. Não, o Scyther é pancada demais, cara. Mas o meu falando, não, calma aí. De forma geral, que você diz? De forma geral. O que vem na tua cabeça na primeira geração, aquele Pokémon que você olha assim e fala, mano, esse Pokémon é muito top. Putz, eu sou tão carinhoso com Pokémon, cara, que eu sou igual aquela mãe que não consegue escolher o filho favorito, sabe? Caramba! É difícil, cara. Assim, falar da primeira geração e falar assim, escolhe um. Eu tenho meu time do coração. Aí eu posso falar assim com você. Eu tenho meu time do meu coração, porque eu tenho uma tradição. Todos os meus times, não levando pro competitivo, mas o time, assim, que eu tenho uma coisa assim. Eu vou começar uma geração nova, vai lançar a nova geração. Eu tenho que começar com os 3 iniciais, com o pseudo lendário e com mais 2 Pokémon favoritos dentro do jogo. Que no meu caso ali, em Pokémon, é o Alakazam, que eu curto bastante ele, e a Perfable. Cara, eu já, assim, em questão de jogo, cara, um dos meus Pokémons favoritos, assim, que nem eu falo, o Charizard é o meu Pokémon favorito. Pra mim, ele e o Mewtwo ali estão lado a lado. Mas em questão de jogo, eu acho que o meu favorito ali, pela versatilidade, é o Rattata. Por quê? Aí não, chega... Não, cara, tem alguma coisa errada aqui nesse mas olha só. Aí você evolui o Rattata pro Raticate, cara. Ele já tem Shadow Ball. Ele já tem... Nossa, que cara, todo mundo odeia o Rattata. Ninguém aguenta ver tanto Rattata no início do jogo, cara. Tem um camarada meu que treinava um Rattata. Mas vale muito a pena, cara. Eu confesso que assim, não vamos dizer o Rattata, cara. Eu comecei ali no Rattata, mas é o Raticate. Porque, cara, o Raticate, ele é muito versátil, velho. Muito versátil. Ele dá pau em geral, se você treinar ele bem. Se você souber colocar os golpes corretos nele, cara, ele fica, de certa forma, imbatível em batalha, velho. Aí já entra no outro tópico, né? Se souber treinar bem, se souber preparar um Pokémon bem, que também só chegou depois de anos, né? No conhecimento, pelo menos no meu conhecimento, já é um outro tópico. Porque nessa época do Pokémon Blue, Pokémon Red, as primeiras gerações aí, eu só queria treinar um Pokémon, pegava um time que eu gostava mesmo. Quando eu não fazia o mesmo time do Ash Ketchum, ia pra liga, zerava e tava feliz ali com o meu Hall da Fama. Tá certo. Foi o que eu falei agora, né? Pra mim, eu tenho um time de treinar no jogo, mas o meu time de competitivo é completamente diferente. Ali já não pode ser mais o que eu gosto. E aí, meu filho, quando você começar a jogar competitivo, seu Raticate vai ser esmagado. Com certeza. Mas vamos pensar que estamos falando de primeira geração e o competitivo ali era só o Cabo Link. Isso é verdade. O Cabo Link e o Game Shark, né? Que ali também ajudava. Tinha umas galerinhas do mal ali que jogava com Game Shark, botava um cheat nos Pokémon ali, meu filho. Que o Raticate parecia até um Mewtwo. Não, cara, realmente era surreal, cara. Mas assim, acho que pro competitivo da época era tudo muito básico, né? Não sei nem se chama de competitivo, porque na época era essa coisa tipo assim, meu colega da escola tem, ou meu amigo da frente joga. Então era muito restrito aí eu jogar com carinha da frente, não tinha muitas regras, né? Aí a gente vai absorver um pouco aqui do que tinha, né, de competitivo, né, nesse período. Agora falando ainda sobre o jogo, e algum favorito ali na Elite dos 4, pra mim até hoje é a Elite dos 4 que mais marcou em todos os jogos essa, cara. Eu era apaixonado assim pela Agatha, ali que a gente nunca sabe se é fantasma ou se é venenoso, mas acho que já definiram ela como tipo venenoso. E a Lorelei, que era a treinadora de Pokémon Gelo. Ali, putz, é até difícil, mas pra mim é a melhor liga dos 4, assim, Elite Four,
de todos os jogos tá nessa saga, nessa primeira geração. Essa Lorelei, se eu não me engano, ela tinha uma Jinx, Jinx, né? Aquela de gelo, né? Tinha Jinx, tinha... Agora, dava trabalho, eu acho que ela tinha... Ela dava um trabalhinho, filho. Essa Elite Four, a primeira, que era a Lorelei, dava muito trabalho. Ela, a Agatha, o Lance, o mais molezinho ali de passar era o Bruno, que era o de luta? O de luta. Então, você chegava lá com um alakazão e você destruía ele. Mas... com qualquer Pokémon, cara, desculpa. Era muito simples, é muito simples. Ele é muito simples. Eu achava ele sempre achei ele mais fraquinho, assim. Mas as outras era puxado. E tinha que ir com um Super Potion, o Hyper Potion. Já tinha que rolar uma estratégiazinha, já tinha que rolar um Pokémon pra suicidar, já tinha que... Não, isso é verdade, cara. Isso é verdade, cara. Eu confesso que na Elite dos 4 ali, cara, eu sempre chegava com um dito bem treinado ali, cara, porque me ajudava muito. O dito na Elite dos 4, acho que era uma chave, assim, que abria portas, literalmente ali. Mas eu confesso que o meu favorito ali na Elite dos 4 sempre foi o Lance. O Lance é o mais topzão de todos. Porque eu acho que o design, tanto dele quanto dos Pokémon, sempre se impôs muito, né? Sempre foi bem legal, cara. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelo Lance, cara. É o meu favorito aí da Elite. E você, Pikachu? O Lance também, né? E o fato dele também já ter era treinador de um Pokémon, né? Considerado extremamente raro, né? Que era o próprio dragão dele. Na primeira geração, né? Era super raro, né? Você não falava de dragão. No Dragonite lá era lenda, pois é. Essa é verdade. É um Pokémon que, assim, realmente é um Pokémon que eu tenho um carinho enorme, mas que, desculpa, cara. Dratini, Dragonair, pra virar um Dragonite, cara, onde se perdeu o design aí, né, cara? Desculpa, mas eu tinha que comentar isso. Não, mas todo mundo fala isso, não tem sentido eu esperava nenhum, mais, não que o Dragonite seja um... É verdade, faz um pouco mais de sentido, mas... Porque assim, né, o Dragonite não que ele tem um design ruim, cara, eu gosto muito do Dragonite, mas se você for observar, o Dratini pro Dragonair, cara, pelo amor de Deus, cara, é um design extremamente glamuroso, cara, glamuroso, lindo. Esse Pokémon Shine é a coisa mais linda do mundo, cara. Sabe, e aí, tipo, cara, eu acho que só se perderam ali na questão do design aí do Dragonair pro Dragonite, cara, na minha opinião. Já viu o Dragonite Shine? Ele parece ficar um abacate gigante. Um abacate gigante. Cara, nem fala de Shine. Eu e o Pikachu temos histórias aí com Pokémon GO em Portugal. O anime tentou explicar essa parada do Dragonair virar Dragonite. Porque pro Dragonair virar Dragonite, ele precisa aprender a voar. Tanto que esse anime novo tentou explicar que o Dragonair do Ash, que o Ash nessa saga nova, ele não captura um Dragonair, mas aquela historinha boba, por isso que eu não aguento mais Pokémon, aquela historinha boba, virei amiguinho dele. Agora eu vou ensinar o Pokémon a fazer alguma coisa. Aí ele vai e ensina o Pokémon a fazer alguma coisa. Aí nesse caso ele ensinou o Dragonair a voar sem ele saber voar, mas tudo bem. Aí ele ensinou o Dragonair a voar. Quanto sentido. Aí eu. Cara... Aí, enfim, mas é coisa que criança aceita, a gente não mais, né? Eu confesso, cara, eu quando era pequeno subi em cima da laje da minha tia, amarrei uma toalha no meu pescoço e pulei achando que ia voar. Cara, então realmente as crianças compram essa ideia, cara, e a ideia foi comprada com um troféu de calo no meio da minha testa. Caraca, cara. Aí você não virou um Dragonite, né? Não virei um Dragonite, cara. No máximo um unicórnio. Exatamente, cara. Me transformei ali no Nidorino, cara. Literalmente. Mas o Dragonite até tem um chifrinho assim, pequenininho. Não, mas confesso que nessa época aí, cara, pela primeira vez, o calo da minha testa sobressaiu o tamanho do meu nariz, cara. Tá doido, pô. Mas, cara, assim, falando, acho que a gente, de repente, pode ter consertar isso com uma mega evolução. Vamos esperar que se o Dragonite não vira alguma coisa
na linha evolutiva, já que a crítica é tão grande, né? Exatamente, porque provavelmente o cara que fez a criação do Dragonite Shine era daltônico, né, cara? Porque um verde abacate do azul do Dratini não tem nada a ver, né, cara? Não, nada a ver. Absolutamente. Não, ele vem nada do rosa, se não me engano, também, né? O Dragonair, ele é rosa, Pois o é. Dratini também, e o E o Dragonite. Dragonite é... Se ele fosse no Shine, ele pelo menos fosse da cor do Dragonair, né? Por que não? Daria uma salvada, cara, eu acredito que sim. Botar um Dragonitezinho azul ali da cor do Dragonair, acho que daria uma... Com branco, né? Ia ficar bacana. Acho que ia ficar bacana. Mesmo. Pokémon contrata a gente pra fazer o design dos Pokémon se você passar de cara. Claro. Vai ganhar muito mais. Até porque a criatividade deles já acabaram também, né? Isso é verdade. A Eu também criatividade da acho que primeira tá- geração é maravilhosa, é perfeita. Até que dessa última, assim, não teve muitos que eu odiei, não. A Lola, eu acho que eu não gostei mais. A quinta geração não me agradou muito, não. Essa última até que Sword and Shield até que salvou alguns designs ali. Bastante até. Mas nada se comparado à primeira geração, nem à segunda. Era bem mais apurado. Tirando o Magmar aí, Não, pelo amor de Deus. né? Mas agora, falando para finalizar essa parte só do game, né? Em Elo, eu acho que a grande diferença e o que também me chamou muita atenção quando eu peguei e coloquei o cartucho e falei assim, caraca, foi a questão da cor, né? Como não mudou aquela... Porque eles colocavam tipo um filtro vermelho, né? Em red e um filtro azul, né? Na Blue, isso. No Blue. Sim, mas O ainda verde, eu tinha não sei se aquela... era green, era verde o Isso. filtro. Uhum. Era porque eu tinha todos os cartuchos, cara, e tá aí um arrependimento do passado, viu? Eu passei pra frente toda a minha coleção que eu tinha, até o Crystal, aí eu tinha todos os cartuchos de Pokémon. E o Green, ele era verde, né, realmente, mas era todo em japonês, porque, claro, né, o Green só teve no Japão, cara, que meu amigo, se eu tivesse com esse cartucho hoje, eu estaria bem na fita, viu? Mas realmente o filtro era verde, mas era interessante também aquela questão de você, no Game Boy Color, utilizar a paleta de cores para deixar da maneira que você quer, né, o jogo. Sim. Mas acho que Elo foi uma grande sacada, assim, eles terem... Melhorou um pouco o gráfico, né, assim, só deles terem acrescentado a cor na grama, a cor nas casinhas, né, Sim. acho que isso melhorou, e também com a entrada aí da equipe Rocket, com o Jesse James, né, isso, pros fãs foi genial, e o que eles fizeram agora no Let's Go de ter trago novamente eles no jogo foi muito bacana. Exatamente. A fidelidade salvou aí, graças ao nosso bom diretor. Com certeza. Estão dando muita atenção agora aí na Game Freak, agora acho que porque na realidade as atualizações que eles trouxeram hoje, né, poderiam ter chegado aí já uns anos atrás, né? Mas eu não vou criticar não, porque tem muita coisa boa acontecendo aí, né? Verdade. Com Pokémon. Cara, muito. Literalmente é tanto pano pra manga que a gente vai passar por um parto aqui nessa série, né? Muito tempo. Foram vários anos aí, né? Eu comecei com essa versão aí e me lembro de ficar com o Game Boy sentado embaixo de um prédio, né, numa rua, jogando com mais 2, 3 colegas, cada um uma versão, cada um começava com um Pokémon, nesses próprios iniciais aí mesmo. Lembro também de ir para casa de um colega meu, né, que emulava no computador e a gente jogava, dividia a tela em 2, cada um começava a jogar a versão, no outro dia ele já estava lá no 7º ginásio, eu estava no 2º, porque eu não tenho um computador desse na minha casa para eu jogar. Mas, exatamente, cara. Cara, muita coisa acontecendo aí. Cara, a gente viaja mesmo, né? Eu tô aqui, por exemplo, lembrando dos momentos que eu jogava, dos momentos do jogo mesmo. Quando eu cheguei ali em Lavender Town, aquela musiquinha que era de arrepiar, né? Que hoje é uma das músicas mais conhecidas do jogo, né? Se você colocar aquela musiquinha de fundo, todo mundo sabe que é Lavender Town. Aquele filtrozão já que eles já jogam na tela, quando você entra na cidade já vem um filtro.
Já vem o filtro, isso aí. Exato, cara. Cara, eu confesso que eu tinha me gosto. esquecido disso, velho. Tipo, claro, agora. Se tu fechar o olho, tu consegue ver na hora que você entra, assim, já entra aquele filtro rosa, assim, vermelho, qual que é a cor? Era roxo? E lá Era vem. roxo, era roxo. Um roxo, Era roxo tipo Gengar. E o pior, você saía do Rock Tunnel, eu pelo menos só fui entender o Flash na segunda ou na terceira vez. Então eu não sabia para que servia o Flash. Porque o Flash não era um HM, né? Era um TM, mas que servia como um HM. Então você colocava ali na caverna e iluminava a caverna. Cara, eu passei Rock Tunnel 2 vezes, das 2 vezes que eu joguei, até saber que o Flash iluminava a caverna. Eu ficava batendo assim, ó, nas paredes para saber para onde eu tava indo. Literalmente você sabia andar na caverna de olho fechado, né, velho? Cara, eu aprendi a andar na caverna de olho fechado, se tem noção, porque eu imaginava que isso era um desafio do jogo. Mas eu acho que todo mundo atravessou a caverna dessa daí no escuro. Cara, que começou a jogar não nas era uma primeiras parada edições, assim. sim. Olha, eu digo que não, hein? Eu digo que eu já sabia, porque eu colecionava Pokémon Club. Desculpa. Eu acompanhava os detonados de Eric Araki. Não, cara, mas realmente, cara, eu acho que eu também bateria muita cabeça, porque realmente eu lia muito a Pokémon Club. E, pô, aí eu tinha um pouquinho mais de acesso, né? Um pouquinho mais de acesso, mas... Isso aí já te colocou à frente de meio mundo de gente. Isso é verdade. Nossa. Né? No período Não. que a gente não consultava, qualquer dificuldade que eu tenho, eu vou aqui no Google rápido. O quê? Onde pegar item e tal, Hoje é fácil, né? Nesse período a gente não sabia de bosta nenhuma. A gente tinha que ir desde a primeira cidade até a última cidade falando com cada personagem. Conversando com todo mundo, fazendo o famoso RPG. Exatamente. Fazendo o famoso RPG e ali vendo, e às vezes você nem conseguia, né? Porque às vezes você tinha que falar com um para depois falar com o outro, então você tinha que refazer todo o percurso conversando com cada. Foi sinistrinho. Tanto que até hoje eu meio que me desafio a jogar Pokémon sem olhar, pelo menos a primeira vez que eu jogo, tipo assim, não pegando todos os itens, mas o modo história sem olhar nada. Só tentando identificar ali, mas hoje tá tudo muito fácil, já vai apontando o mapa pra onde Sim, hoje o próprio enredo te leva, né? Não te dá essa liberdade de você... Foi o que o Diego comentou no começo, que eu falei, olha, essa versão que a Sword, ela tá dificultando um pouco, porque você não pode upar os seus Pokémons, né? Tipo assim, você tá seguindo aquela história e você acaba permanecendo sempre no level dos Pokémons aí, dos ginásios, né? Agora, na versão Blue, na versão Red, na que eu jogava, eu ficava naqueles matinhos ali, capturava um Pokémon, depois eu mesmo falava, não, vou botar esse aqui no 20, o outro no 16. Aí depois, agora esses 16 vai pro 25, depois o 20 vai pro 25. Aí eu fazia dessa forma e ficava no matinho ali, quando chegava no ginásio já tava um pouco mais fácil pra passar, né? Isso nessas novas versões não tá acontecendo, devido ao jogo te encaminhar para o que você tem que fazer. E isso acaba também te destravando, não te dá essa dificuldade que nas primeiras versões aí o meu colega encontrou já no primeiro velhinho deitado no chão, né? Isso é verdade, cara. Cara, não, mas eu ficava muito tempo, assim, também, como você falou, você me lembrou outra coisa também. Nas primeiras versões, eu acho que até Rubi e Safira, talvez, Diamante e Pérola, talvez nem tanto. Não, Diamante e Pérola também. Eu ficava ali no matinho treinando, porque hoje o sistema do próprio jogo já existe um cálculo. Se você lutar com todos os treinadores, além do XP Share, que quando você luta, antes você não compartilhava a experiência da luta com os outros Pokémon. Hoje você compartilha, né? Então tem o XP Share de facilidade. Hoje o próprio cálculo do Pokémon faz com que, se você lutar com todos os combatentes, você chega no próximo ginásio já no nível daquele ginásio. Você não precisa mais... Será que isso não tinha no começo e eu ignorava, talvez? Cara, eu acho que não tinha, porque todo jogo pra mim era assim, tipo, eu tinha que sempre... Por exemplo, se eu ignorava o treinamento em 2 ginásios, pelo menos no terceiro ginásio eu tinha que parar um tempo do meu jogo pra
passar o meu Pokémon de leve umas 3 vezes. Tem que grindar no matinho, não tem jeito. Exatamente, eu ficava ali no matinho, tanto que eu gravava, assim, tipo, e não precisava de Pokédex, em tal mato tem um Pokémon tal, e tal. Sempre perguntar, Sword and Shield, onde captura tal Pokémon? Não sei. Eu não sei nem os nomes, na realidade. Agora, nas primeiras versões, eu encontrava o Pokémon à noite, de manhã, de madrugada, horário que fosse. Exato. Isso que é bacana, né, cara? Porque era tudo mais direcionado, né, cara? É a mesma coisa, eu tô aqui. Pô, onde que eu vou comprar pão? Aqui na Rua de Baixo. Eu sei que ali na Rua de Baixo tem pão. E era a mesma coisa aí nas primeiras gerações de Pokémon, né? Você tinha que, pô, ele vai estar nessa região aqui, vou caçar. Né? E a questão também do treinamento foi algo que eu acredito que não tinha mesmo essa questão aí, ou algo parecido com XP Share, porque se a gente for parar para ver, né, Pokémon sempre quis trazer uma evolução entre um jogo e outro, principalmente no quesito jogabilidade e facilidade, né? E porque eu acho seguinte, desculpa até interromper, eu acho que a lógica do XP Share veio depois do competitivo, né? Porque isso. O normal game já não se tornou mais interessante. Hoje as pessoas querem finalizar o jogo o mais rápido possível, vai, ruxa logo, termina, zera, pega o que tem que pegar, pronto, agora vou fazer meu time, vou upar o que tem de upar, assim, entre aspas, porque não upa, né? Hoje tem itens aí que você adiciona e o Pokémon passa 30 levels. Só que nas primeiras versões você precisava realmente, você sabia aonde estava cada Pokémon, porque cada cidade você ia nos matos, você precisava treinar nos matos. Então você conhecia cada Pokémon ali de cada região. Rota, né? A gente chama por rotas. De rota, isso. Isso. Agora, nas novas isso não acontece, mas também, por outro lado, nas primeiras não tinha depois o competitivo, assim, tão forte como tem hoje, né? Depois que você zerava, completava sua Pokéagenda, coisa que eu também nunca consegui fazer, né? Até confesso, nas primeiras versões, nunca consegui completar minha Pokéagenda. E depois disso, acabou o Pokémon, né? Hoje não, hoje Pokémon não termina mais, né? Não, de jeito nenhum, cara, é muito forte, né? A comunidade é extremamente forte. Hoje, até mesmo se o próprio 3DS encerrar de vez os servidores, né? Encerrar de vez, cara, tem muita gente aí abrindo servidor. Não, mas eu digo assim, o jogo, depois que você finaliza, o jogo não finaliza, né? Nessas primeiras gerações que nós estamos dizendo, o jogo, de certa forma, finalizava, porque muitos colegas não tinham como jogar o competitivo, você não conseguia batalhar com outras pessoas, né? Hoje tem o modo online, então você zera o jogo e depois disso que o jogo começa, né? E nas primeiras gerações o jogo zerava e pronto, aí você finalizava, não tinha muita coisa que fazer, tinha que aguardar a nova geração chegar de Pokémon, né? Exatamente, mas é isso que é interessante hoje, né, Pikachu? Porque, cara, literalmente a Pokémon Company consegue te lançar um título e você tá ali hypado e jogando ele fervorosamente até o lançamento de um próximo, cara, porque você não perde nada, sempre tem uma atualização, tem um brinde, tem um gift, sabe, aquela questão de sincronização com Pokémon Bank, com Pokémon Go, isso, aquilo, cara, então você tem muito material para trabalhar com a geração atual de Pokémon até chegar uma próxima. Eu vou falar aqui, sempre foi assim. Eles usam hoje, foi exatamente, o post-game antes era muito necessário, porque quando acabava o game, como o Pikachu bem colocou aí, você não tinha nada mais para fazer. Você ia fazer o quê? Completar Pokédex, ganhar um chamego ali do Professor Carvalho. E a fita ficava de lado. Isso aí. Agora, hoje, a Nintendo viu assim, não, a gente tem que prender esse pessoal aqui, porque a nona geração, no caso, a próxima geração, vai chegar daqui a 3 anos, 4 anos, galera. Então, vamos prender essa galera aí. Vamos trabalhar com o quê? Com nostalgia. Vamos lançar remake, que é uma coisa que eles sabem fazer. Vamos lançar agora Sword and Shield. Começou com esse negócio de DLC e vai ter, com certeza, e acho que isso daí vai virar tranquilamente para eles uma coisa muito fácil, tipo assim, vou lançar DLC com mais um pacote de 150 Pokémon, a próxima DLC vai vir mais 200, porque isso mexe totalmente com o competitivo, né? Você tem torneios online, você tem eventos para você pegar o Pokémon, o Pokémon tal Shine, então vai ser lançado. Então, tipo, o Pokémon para mim ele fica ali no cantinho,
no meu game, mas eu sempre tô ali, indo, batalhando, pegando um evento, jogando um pouquinho, sabe? Então, ele precisa movimentar. Então, acho que esse post-game hoje tem muito mais a ver com online, com competitivo, com os eventos, do que o que acontecia no passado, né? O Leandro que jogou o Pokémon Pikachu, ele tinha a Yellow, né? Ele tinha uma feature a mais que era o próprio Pikachu Shine naquela época, né? Que já existia. Sim, a chance baixíssima mesmo de começar com o Pikachu Shine inicial. Já era uma feature, mas mesmo assim, depois disso, depois do post-game, já não teria mais o que fazer. Aí tem que aguardar. Hoje há pessoas ainda tentando completar porque a agenda Shine, seja normal, e já dos Pokémons assim, das novas gerações, e já vai lançar novas gerações, né? Então, isso é verdade. Que o post-game hoje te prende mesmo, tranquilo. Não, surreal, né, cara? E hoje isso é totalmente possível, né? Claro, você tem que ter uma certa paciência, cara, mas hoje, se você começar aí Pokémon Let's Go Eevee ou Let's Go Pikachu e querer ter toda a sua Poké-agenda de Pokémon Shine, você consegue, né? Hoje não é tão difícil, não. Antes era uma tarefa bem, bem árdua. Hoje não é tão difícil assim, não. É demorado apenas, né? Vamos dizer que é apenas demorado. É demorado, porque hoje também é uma coisa que prende também as pessoas, né? A galera gosta muito de fazer isso, de colecionar e tal. Eu não me importo muito, não. Tem Pokémon Chaves, assim, que eu gosto de outro tipo de versão, que até prefiro até mais do que a versão original dele. Original, mas não são todos, não. Agora, só para o pessoal entender, né? A gente tá falando aqui muito de competitivo. Eu acho que, assim, competição sempre existiu desde o início, porque sempre do início você sempre pôde lutar um contra o outro, né? Colocava o cabo Link ali e batalhava com seu amigo. Eu acho que o que a gente fala do competitivo foi quando, primeiro ponto, a primeira marca, né? Quando começou a ter batalhas online. E aí marcou o início de uma competição que não acho que foi na saga Core. Eu acredito que isso veio muito mais com Battle Revolution, quando nós começamos ali nas batalhas de Wi-Fi, né, que o pessoal entrava e batalhava ali entre si. E depois dessa preocupação de fato da Nintendo ter adicionado ali nos jogos da Pokémon, da Game Freak, né, adicionado aos jogos as facilidades de você chegar até lá. Porque no início, se você for pensar, o que era importante dentro da competição? Você saber qual era o tipo de Pokémon e a sua fraqueza. Exato. Somente, era. Então você precisava saber se aquele Pokémon ele apanhava melhor para um ataque de fogo, ou o ataque tal tinha mais resistência. Era isso. Exatamente, né? Deixava muitos Pokémons. O sistema de batalha convencional nerfa e bufa muitos Pokémons, né? Por causa dessa premissa básica, né? Que veio do anime, né? Então, querendo ou não, é a premissa que estava seguindo ali no jogo, né? Mas que fazia muito sentido também na época, né? Sim, claro. Não, faz sentido até hoje, né? Até hoje, mas hoje você já não se preocupa tanto com isso. No início Exato. você se preocupava. No início você tava ali com o Blastoise e seu amigo jogava um Charizard, você ria da cara dele. Entendeu? Você sabia que ele ia trocar. Mas hoje, o Charizard pode ter uma carta na manga. Tem as cartas na manga. Hoje tem muita coisa aqui. Exato. E também a gente acaba tendo como base, né? A própria atualização que hoje tem, né? Porque antigamente Clefairy era um Pokémon normal, Charizard era só um Pokémon de fogo, e nós sabemos muito bem que Charizard não é só um Pokémon de fogo. Então foi tendo evoluções e incrementações aí no estilo, no tipo e em tudo que podemos agregar aí nos Pokémons através de HM, TM, cara. E cara, a complexidade realmente é absurda, né? Claro, não tenho conhecimento como o Leandro tem do competitivo, porque, meu amigo, quando você me indicou aquele Pokémon Showdown, não? Showdown, sim. Showdown? A galera faz um Meu trabalho maravilhoso. amigo, Você conhece o Pikachu? Não. Cara, veja Pikachu, porque literalmente eu falei, mas que bando de viciados são esses caras? Ali eu posso dizer que é a escola, é o trabalho final de uma, sabe, você pegar assim, aprender tudo, monta o seu time e vai ali batalhar com os caras. Tu vai perder muito, eu perco, cara, eu perco muito ali.
Ali é difícil, ali os caras, eu falo assim, caraca, como o cara adivinhou? Esse cara deve estar olhando aqui no computador, porque ele adivinhou a minha estratégia, não é possível. Não, literalmente, cara, literalmente, o Leandro me indicou, ele falou, cara, dá uma olhada aí Pokémon Showdown, eu baixei, até, acho que eu nem comentei com você, né, Leandro? Não, eu baixei, não. Cara, é literalmente o cara pegar uma fita de uma fita, olha só, já voltou a nostalgia, me pegar um jogo de Street Fighter, dar na minha mão, falar, ó, joga ele agora e daqui a pouco vai participar da Evo, Fábio. Porra, foi bem assim, cara. Foi bem assim, cara. O cara me apresenta o negócio e me joga no meio do covil dos leões. Aprenda. Cara, muito cara bom, velho. Muito cara bom. O Showdown é um simulador de batalha, pra quem não sabe, né? A Smogon, que hoje é a segunda principal geradora de regras assim do competitivo, né? Então quem joga pelo Smogon joga no Showdown. Quem joga pelo VGC joga no competitivo da Nintendo, que muita gente não tem muito interesse. Apesar de você conseguir jogar VGC, as regras de VGC, mas a gente vai falar mais à frente detalhadamente. As regras de VGC no Showdown. Então hoje você tem regras pro competitivo, porque são coisas que realmente precisaram existir, porque o competitivo evoluiu de uma forma tão drástica que você precisou até incluir regras de usabilidade de certos ataques, de certas naturezas, de certos tipos de Pokémon, porque ficou desbalanceado demais. E toda vez que lança uma geração, o competitivo dá uma chacoalhada. Voltando mais, hoje, ali nesse período, quando a gente está falando bem no início, competitivo era basicamente você jogar com outro cara, onde você precisava se preocupar com o tipo, onde você se preocupava se aquele Pokémon tinha mais defesa, ou se aquele Pokémon tinha mais ataque, especial defesa eram juntos, não sei se vocês lembram disso, era uma única coisa. Sim, sim. Especial ataque e especial defesa, não existia essa distinção, né? Era HP, ataque, defesa, especial ataque, especial defesa, que acho que eles chamavam de especial, se eu não estou enganado. Speed só. E Speed, acabou. Era as vitaminazinhas ali que sempre existiram, carbos, protein. Então a ideia de EV, né, que aí eu vou explicar o que é EV, é Force Valence, primeira classe aí do competitivo. Isso serve para quê? Se um Pokémon ele tem como base status, vamos colocar 150, ele vai alcançar, se você treinar ele até aquele nível, 150 de base, de ataque. Então, tipo assim, eu tenho um Pokémon que ele de base, ele tem 150. Então, ele vai pegar aquele 150 e ele vai chegar, se você treinar ele direitinho. Se você colocar as vitaminas certas para ele, ou seja, eu pego o Protein e realmente eu tenho ali 526, se eu não estou enganado, pontos de EVs para distribuir, e eu coloco os 252 que é permitido por status, então eu posso colocar 252 em um, o máximo, ou colocar 252 no outro. E isso vai fazer com que esses meus 150 possa chegar ao nível máximo do Pokémon, que seria 180 de ataque. Então, voltando a explicar aqui, eu tenho o tipo de ataque base, que seria 150 até alcançar 150, e o máximo dele poderia ser 180. Se eu pego essa vitamina, né, e coloco toda a vitamina no ataque, ele vai chegar e vai alcançar aquele 180. Lembrando que eu estou falando da primeira geração, então isso na primeira geração era mais simples. A matemática vai mudar nas próximas. Mas nessa sinceramente, eu não imaginava tudo isso, cara. É isso. Não imaginava nas primeiras gerações. Na minha opinião, isso daí era isento na primeira geração. Não era isento. Na primeira geração existia esses cálculos, mas os cálculos, eu não posso te dizer com detalhes como eram feitos os cálculos. Acredito que sempre foi essa base, porque você não conseguia colocar acho que são mais de 20 vitaminas, você não consegue colocar. Então você consegue colocar no mínimo 10 de um, 10 de outro, e o resto da forma de aprendizagem ali desses pontos de esforço, vou falar em português, era quando você lutava ali no matinho. Então você lutava com um Pokémon Rattata, por exemplo,
você ganhava um pontinho de esforço no ataque, que era o que você treinou, que bacana, entendeu? cara. Aí você jogava com um PJ, um Pikachu, por exemplo. Aí você ganhava, o melhor status do Pikachu é o quê? É velocidade. Você ganhava um pontinho de vez na velocidade. Então esse era o cálculo que era feito para definir se o seu Pokémon de fato ia alcançar o máximo daquele status, o máximo da defesa dele. O maior aproveitamento, né? Tem um maior aproveitamento. Exatamente. Cara, que surreal, velho. Literalmente, eu acho que no término desses 9 meses de podcast, eu vou sair com certificado de Pokémon, velho. Não, você vai se tornar aí, no mínimo, um matemático. Mas essa é a intenção. Então hoje a gente aprendeu duas coisas basicamente. O tipo, que aí eu não vou falar, não vou entregar a tabela toda aqui, eu posso pegar uma tabela que exista aí hoje. Vou colocar a tabela de todos os já existentes, não vou focar só no primeiro não. Então já vou incluir Fada, vou incluir Metálico e vou incluir Noturno, que não participava dessa primeira geração. Jogo lá no Instagram pra galera ter, pra consultar. E essa questão dos cálculos de EV é essa explicação, basicamente, que vai mudar drasticamente daqui para frente. Isso só foi a ponta do iceberg. Só a introdução para você do que tinha por vir, que eu acredito também que já estava na cabeça deles do que tinha por vir nos próximos 20 anos aí. Com certeza, cara. Eles foram introduzindo devagarzinho, né? Inclusive, para dizer que nas primeiras versões não tinha, né, os desafios, né? Tinham aqueles desafios, né? O famoso Nuzlocke, né? Que são os desafios contra nós mesmos e contra o jogo, né? Que se eu soubesse também nas primeiras gerações, eu com certeza seria hoje um outro treinador. Sim, porque esse desafio do Nuzlocke, ele é onde você se desafia, se um Pokémon morrer, eu não posso capturar outro, só posso capturar um Pokémon de cada rota, ou se meu time morrer inteiro, eu tenho que reiniciar o jogo. Isso daí é a abertura para que as pessoas procurem, na realidade, né, os status do Pokémon, aonde pegar um Pokémon melhor, qual Pokémon que é melhor, porque só assim vai te testar mesmo para você ter realmente os melhores dos melhores mesmo, né, dos Pokémons. Isso que é bacana, né, cara? Esse desafio nos Luck, cara, eu acompanhei o canal Caps Lock, né, fazendo esse desafio. Eu falei, cara, que loucura é essa, esse desafio nos Luck? Eu até mandei pra você, né, Leandro, o vídeo, né? Eu vi. Dele fazendo. Eu falei, cara, e é tão surreal, cara, porque a gente consegue ver o quão a gente ainda pode aproveitar o jogo inserindo... Exatamente. Eu gostaria de saber, eu gostaria de ter ideia desse Nuzlocke, de me desafiar nessas primeiras versões, no Red, onde eu tinha tempo de ficar sentadinho ali no meu sofá, entendeu? E jogar tranquilo, a tarde inteira, ou a noite inteira, se fosse preciso, no final de semana. Né? Eu gostaria de saber sobre esses desafios aí muitos anos antes, né? Porque isso daí é onde te dá a introdução, né, para você cavar mais o Pokémon, porque o Pokémon, desde as primeiras versões, né, se você cavar, tem muito easter egg ali, tem muito mistério, tem muita coisa por detrás. Mais pra frente eles foram introduzindo assim de forma mais explícita, né? Já, olha, verifica isso aqui, já os status, isso. Mas na época do Pokémon ali, você tinha mesmo que ou você lia as revistas japonesas ou você descobria mesmo na raça, porque tinha muito mistério ali por detrás. Não, com certeza, né? Principalmente que eu acho que o jogo que mais teve hack runs na história foi Pokémon, né, cara? E a gente vê que também a questão das creeps, né? Os easter eggs, as creepypastas, Lavender, né? Que deu o que falar. Cara, Pokémon realmente a gente vê o que a gente ainda consegue aproveitar desde a primeira geração, né, velho? Verdade. E só esclarecendo um ponto aqui muito, muito importante. Tudo que a gente falar aqui é evolutivo. Eu tô falando de EV porque era uma ideia que existia. Não significa que esses cálculos, acredito, assim como... E tudo isso eu acho que eles já tinham em mente, porque eles precisavam usar um cálculo para fazer o cálculo ali de redução de HP. Então essas calculadoras, elas sempre existiram, né, por trás ali de toda a batalha.
Mas Sim, essa consideração do EV, propriamente dito, de todos esses cálculos que eu estou falando, começou na terceira geração. Tá? Lá na terceira geração, que quando a gente chegar aqui no podcast nesse período, que aí lá eu vou explicar direitinho o cálculo, mas a ideia por trás disso já existia. Dessa questão do EV e tudo direitinho. Vamos dizer que no primeiro momento ali era, de fato, essa questão dos status mesmo que mandava. Exatamente, tanto que se você no jogo. Pegar o Pokémon inicial nas primeiras versões e deletar e ficar resetando o status, você consegue achar o seu Pokémon perfeito ali inicial. Né? Com 13 de velocidade, 14 de velocidade, 13 de ataque. Era uma coisa que você não percebia, né? Que era tão... Na época não, né? Na época não tinha como. Realmente era muito random, né? Você começava uma vez ali, pronto, não ficava... Né? Não sei, realmente eu acredito na verdade que sempre vai ter aquela pessoa que vai olhar o jogo de uma forma diferente. Agora, pegando essa visão do futuro, eu acho que a ideia do que a gente... Um pouquinho do que a gente sentiu, a pitada ali de vamos dar uma pitadinha para eles do que é batalhar Pokémon, foi em Pokémon Stadium. Isso é. Né, acho que o Stadium ali, ele trouxe essa competição, porque no Stadium não tinha modo história. Joguei muito. Ai, que delícia. E era desafiador demais, né? Não, foi demais o Stadium, cara. Principalmente a questão de você conseguir trazer o que você joga no portátil pro Nintendo 64 As ali animações, porra, os especiais, o Charizard. A dublagem, né, do cara, a dublagem do cara no final, na batalha Pokémon, né? Era emocionante o cara dublando, né? Não, era maravilhoso. Você literalmente se sentia dentro de uma competição, né? E mal sabia, os jogadores mal sabiam que nada mais, nada menos Pokémon Stadium foi um teste, né? Nós fomos a cobaia da junção que Pokémon se tornaria, né? Eu acho que seria inevitável isso também acontecer, sabe? Aquela telinha ali, 2D, o Pokémon... Hoje, até hoje me incomoda, tá? Eu prefiro muito mais o estilo do Stadium do que o estilo que eles ainda preservam em Pokémon Sword and Shield até hoje, que é o Pokémon ali muito perto. Cara, hoje você tem uma televisão gigante. Dá um distanciamento ali da câmera, sabe? Deixa um pouquinho mais distante pra gente sentir pouco o ambiente, né? A batalha. A gente só visualiza um pouquinho de close caption aqui e tal, aquele joguinho de câmera, zoom aqui, zoom out, pô, é um pouquinho, confesso que poderia ser muito bem aproveitado, mas espero que nossas expectativas aí sejam superadas com essa nova evolução aí da série, né? Exatamente, eu também acho que com Pokémon Legends, eu acho que muita coisa vai mudar, principalmente na câmera, estilo de batalha, enfim, eu acho que vai quebrar um pouco ainda dessa ideia do que veio o Stadium, do que tá hoje, mas eu queria pincelar o Pokémon Stadium, exatamente que ali a gente começou a perceber como o Thunder Wave, por exemplo, fazia um Pokémon ficar paralisado quando você ficava... Eu tenho ódio de Thunder Wave. Mas isso no jogo você não sentia essa raiva, sabe? Mas o Electrode lá, eu lembro que tinha uma parte do Electrode ou da Jinx. A Jinx, caraca, ela usava Lovely Kiss, colocava seu Pokémon pra dormir. Deus. Cara, aquilo ali dava uma raiva. Não, cara, não, é sério, cara. Eu acho que eu odeio mais Thunder Wave do que o Brock, cara. Mano, é horrível, cara, horrível. Meu, eu tenho ódio de Thunder Wave. Thunder Wave na versão Pikachu ali. Não, sabe o que é que mais me odiava, cara? Quando você atacava o bendito do Pokémon e você ficava paralisado só pra atacar aquele filho da mãe. Que ódio que me dava, velho. Que ódio. Mas acho que é isso. Não tem mais o que explorar nessa que eu lembre assim dessa primeira geração de competitivo. Mas foi um jogo que marcou muito, né? Foi um game que marcou muito uma geração, um game que introduziu muita gente e que hoje tem aí seus 30 e poucos anos, que é a nossa faixa etária aí, que até hoje joga e tá aí acompanhando o Pokémon desde o início, se teve aí um gap, se deixou de jogar um pouquinho, mas hoje joga, mas pelo menos ali na infância, sabe? Acompanhou e
e sabe que hoje o jogo é muito importante, né? Não, com certeza. Vamos às considerações finais aí do podcast. Bem, vamos lá, né? É um pouco triste, né, falar sobre toda essa história de Pokémon e o povo já saber que eu passei dos 30, né? Mas tá valendo. Mas realmente eu acho que Pokémon, em toda essa série que a gente vai abordar, né? Em todo esse parto, porque agora esse vai ser o jargão, né? Esse parto, né? Vamos passar aí mês por mês aí, explorando cada geração do jogo. E eu acho que é bem interessante a gente mostrar o quão abrangente foi a evolução de Pokémon e o quanto nós estávamos precisando dessa renovação, que vai ser o filho que iremos parir no final desses 9 episódios, né, cara? O quanto que nós estávamos precisando dessa, literalmente eu vou dizer, não evolução, mas essa revolução em Pokémon, né? Leandro, de 1 a 10 aí pra primeira geração. Cara, eu vou dar 10. 10. Eu dou 10. Diego, de 1 a 10 aí na primeira geração. Tirando o Brock, eu dou 10, cara. É o pacote completo, sua nota é 10. Lembrando que vocês já jogaram as gerações, né? Não é nenhum segredo as próximas gerações, né? Mas eu acho que o fator nostalgia também, o fator inserção, né? Ele acaba pesando muito, né, cara? Isso nessas aí, primeiras... Por isso é meu 10. É esse fator. E a introdução, né? Não tem como você não... Acho que todo mundo que é introduzido... É introduzido num game, ali o primeiro game sempre pega, né? Nota 10. Até porque eu não consigo também... Eu não tive nenhuma outra plataforma ali, não joguei nenhum outro jogo que tinha essa mesma ideia. Então, essa plataforma do Pokémon foi eles que introduziram pra mim. Até hoje gosto. Se vir outro jogo da mesma forma como jogo hoje, ainda me lembra um pouco, parece até um pouco do Pokémon. Então, nota 10 pra mim também. Não só que jogou, né, mas que vai jogar, porque é bem possível que eu comece a jogar ali também, me desafie assim da mesma forma, né, porque me deu muita saudade aqui do Pokémon e eu tô achando que eu vou jogar uma versãozinha Red ali, galera. Eu tô jogando Let's Go, comecei de novo, porque bateu saudade, principalmente fazer esse podcast que bateu saudade. Mas é porque eu acho que eu vou acompanhar esse podcast aqui, né, essas novas gerações aqui. E eu tô achando que eu vou pegar todas, né? Me deu uma boa ideia, hein? É verdade. Nada como você voltar atrás, não só puxando na memória, mas jogando de novo e sentindo todas aquelas sensações, né? Que a gente sentiu quando jogamos pela primeira vez. Com certeza, né? A evolução, né? A nossa evolução como jogadores, né, cara? Isso é extremamente importante. E a questão do desafio, né? A questão do desafio, falar, pô, cara... Literalmente você vai jogar um jogo antigo com cara de novo, né? E é muito difícil, né, cara? Hoje você se desafia, como você falou, como você vai comparar essa primeira geração? Não tem como você comparar com antes, porque não existiu. E é muito injusto você comparar com as próximas, né? Então, não tem como você... muitas vezes a nota também, às vezes, é por comparação. Então, não tem como você comparar. Não, isso é verdade. É mais uma análise também, e querendo ou não, se a gente for parar para pensar, pra gente dar uma nota hoje pro jogo, cara, claro, se a gente for pegar o que a gente tem hoje até Shield, porra, que nota que a gente daria pra Pokémon Red? Porém, pra gente dar uma nota aí para gerações e gerações de Pokémon, a gente tem que se colocar na época daquele jogo. Exato. Entendeu? A gente tem que se colocar, olha, qual é a limitação da plataforma, o que já tinha, o que já foi feito, o que foi inovado. Então eu acho isso, por exemplo, se eu for pegar o Metroid, o Samus Returns do 3DS e querer comparar ele com o Super Metroid do Super Nintendo, não há comparação. Não há comparação. Level design, jogabilidade, colecionáveis, cara, tudo. Entende? É totalmente diferente. Então, para pessoas aí que pretendem fazer uma análise de um jogo, a gente tem que fazer essa análise entendendo, se colocando dentro daquela geração e fazendo uma análise com o que a plataforma tem a oferecer, né, cara? Então, com certeza, cara, minha nota para Pokémon não seria menos do que 10. Porque é uma aula
para muitos jogos de RPG. É tudo que um jogador de RPG gostaria ou gosta, tá ali. Entendeu? De fato. Pikachu, alguma consideração final? Nada, agradecer a oportunidade e espero que tenha dado esse sentimento de nostalgia, assim como deu em mim, para me fazer voltar, né, a jogar essa versão, essa primeira geração aí. Eu vou fazer isso. E é isso, agradecer. Tamo junto. Isso aí, e a gente espera vocês, todos que estão escutando esse podcast. Espero que os próximos a gente consiga trazer mais informações sobre o competitivo. Essa não é só a intenção falar e trazer a nostalgia, mas trazer também essas informações de competitivo. Se vocês tiverem dúvida, pergunte e mande no Instagram, lá que a gente responde de boa, e trazer até mesmo conteúdo, né? Se a gente errar em alguma coisa aqui, se a gente esqueceu de alguma coisa, é importante essa participação aí de vocês, e para somar mais até mesmo para o próximo conteúdo, que a gente vai falar sobre Gold, Silver e Ai, Crystal. meu, vai ter pano pra fora, cara. Aí, Marcou. Segura a bronca, cara. Prepara a pipoca. Segura o coração. Muito, Exatamente, cara. Segura o coração, cara. Porque, meu amigo, ali a gente tem o que falar, velho. Isso é verdade. Então a gente espera que vocês estejam presentes aqui conosco na próxima geração. Obrigado, Diego. Obrigado, Pikachu. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.